Olá pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira, 19 horas. Vamos iniciando mais uma live. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar, né? Hoje nós vamos falar sobre servidor público. Servidor público pode ser municipal, estadual, federal, né? E vamos falar sobre as diferenças, como ele pode fazer para ter uma licença médica, né? Se a licença médica for negada, como a gente faz? Boa noite a todos, boa noite a todos que estão entrando, boa noite, agradeço muito a presença. Hoje o nosso tema de hoje é servidor público. Servidor público e como faz para conseguir a licença médica, né? Seja servidor público municipal, estadual, federal, né? Qual é a diferença que a gente vai tratar aqui hoje? Hoje nós vamos tratar o servidor público que tem um regime de previdência própria, tá? Não é o servidor público INSS. Nós temos, lógico, muitos servidores públicos que ainda estão atrelados ao INSS, né? Mas a tendência é que os poderes, né, os municipais, estaduais, eles comecem a fazer o seu fundo de previdência própria. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos. E se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição, tá? Essa live é para isso mesmo, é para tirar dúvidas, tá? E só que hoje nós vamos falar só do servidor público e da licença médica, né? Então, como que nós temos? Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, professores, né? É uma gama muito grande de funções, né? Atendentes de hospitais, né? A parte do RH, enfim, pessoal. E é lógico que, como seres humanos, os servidores também ficam doentes, né? Também ficam doentes e, por incrível que pareça, a gente fala tanto do INSS e a gente esquece do fundo próprio, né? Acaba passando, mas não deveria, né? Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas adoecem por conta do trabalho ou por qualquer outro motivo, né? E elas não conseguem mais trabalhar e desempenhar as suas funções. Assim como no INSS existe a perícia, lá na agência, o perito bonitinho, o servidor público, ele passa por perícia, né, no departamento de perícias, né? Eu vou usar um exemplo que, como eu estou no estado de São Paulo, né, quem quem é servidor público estadual, ele passa por uma perícia, tem um. Como que eu posso dizer? Eu esqueci o nome agora, mas tem um fundo de perícias, né? Específico dos servidores do mundo estadual, entendeu? Assim como tem no municipal, assim como o federal, de quem não está atrelado ao INSS, entendeu? Então, essas pessoas passam pelas perícias, essas perícias, elas deveriam verificar os laudos médicos, exames, todo o histórico, né? Só que, infelizmente, isso não acontece na prática, tá? Nós temos muitos servidores emparedados. E o que é isso? Ele não tem condição de trabalho e ele não recebe nem do poder público, né? De jeito nenhum. Então ele não consegue ir para licença para receber pela previdência deles e não consegue receber pelos o órgão público porque não está trabalhando, né? Eles têm um período de licença. Não foi aprovada a sua licença médica, é cortado a remuneração do servidor, tá?
Então a gente tem uma fantasia, né? Ah, eu vou prestar concurso e vou ficar garantido, né? E já foi-se o tempo que era assim, né? Hoje em dia não é mais, tá? Você só não fica desempregado em algumas situações, né? Mas você fica assim, como eu posso dizer, abandonado, né? Você não tem um respaldo. Então foi por isso que eu decidi fazer a live hoje, tá? Fiquem à vontade para fazer tirar suas dúvidas. Eu tô achando estranho só a configuração do Face, porque normalmente, pessoal, aqui embaixo da tela para mim aparecem os comentários, né? E hoje eu não estou vendo isso. Então eu estou um pouco preocupada. Eu não sei se o Face mudou de quinta passada para essa, o layout aqui das lives, tá? Mas façam perguntas, escrevam aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo para a gente saber até onde que a gente está alcançando, tá bom? Então, como é que você, servidor, vai se preparar para a perícia, né? A perícia médica do departamento médico, né? O que você precisa? Primeiro, você precisa que o seu médico faça um laudo mencionando se você está incapacitado para o trabalho ou não, né? Normalmente, quando chega num grau de você precisar sair de licença, né? Você precisa pedir para o seu médico fazer um laudo, né? Bonitinho, com o seu nome, com CID, com CIF, tá? O CID, pessoal, é o Código Internacional de Doença. Mas o que te dá o direito de se afastar é a sua incapacidade e não a sua doença, tá? É a incapacidade que a sua doença gera, tá? Por isso que eu falo que é o código do CID e CIF, tá? O CIF é o Código Internacional de Funcionalidade. Cléo, boa noite! Bem-vinda, tudo bem? Ai, que bom que você escreveu, Cléo, que agora eu consigo saber que tá dando para ler. O Face mudou o layout, deu uma perdida aqui, mas que bom, Cléo, fico feliz. E aí o que acontece? Você precisa pedir para que ele coloque o código CID e CIF, tá? O CIF é o que vai demonstrar se o que você possui, né, no grau que você possui, se te incapacita para a sua função, tá? Isso é o ideal. E ainda o médico tem que completar, né? Está incapacitado para suas funções, parece redundância, mas precisa, pessoal. Incapacitado para suas funções de maneira temporária, né? Ou de maneira permanente, tá? Isso precisa ser colocado, tá? E ele precisa também colocar o prazo que você precisa se afastar, tá? Não, às vezes tem médico que coloca prazo indeterminado. Não está errado, né? Não está errado, até porque o nosso organismo é impossível o médico ter uma data de quando, por exemplo, quando a Cleo vai estar boa 100% para trabalhar, desempenhar suas funções, né? Mas muitas vezes isso é exigido numa perícia, tá? Então, sempre o que eu falo quando a pessoa passa em consulta comigo? Gente, peça para o seu médico um período razoável, né? No lugar de colocar indeterminado, peça para o seu médico um período razoável. Por exemplo, peça 1 ano, peça 6 meses, peça 8 meses, se o seu problema for crônico, né? É lógico que se você só ficou doente, por exemplo, está com uma pneumonia, né? Tem um prazo que você vai voltar, né? Muitas vezes com 15 dias você tá bom para voltar, né? O que eu tô falando aqui são problemas crônicos, tá? Pessoas que afastam 15 dias, depois mais 30, depois mais 40, e aí chega uma hora que vai lá passar por perícia
na central de perícias e o perito, infelizmente, nega, tá? E isso acontece muito, tá, pessoal? O que a gente mais vê hoje em dia nos servidores públicos são enfermidades psiquiátricas, tá? E aí vem um desafio, porque a enfermidade psiquiátrica ela não vai aparecer num exame, não é? Ela não é igual um câncer, né? Não vai aparecer. Então, na maioria das vezes, o perito, ele se deixa levar pela aparência da pessoa, né? Se a pessoa aparece muito bem vestida, por exemplo, no caso de mulheres que fazem, às vezes, né, fazem escova, tingem o cabelo e vão para a perícia toda bonitona, né? Só que uma enfermidade psiquiátrica, só a pessoa que está passando sabe, né? Boa noite, Dona Maria Francisca, seja bem-vinda. Só a pessoa que está passando sabe, né? Então, doença psiquiátrica, fibromialgia, são as doenças que não aparecem em exames. E aí é onde as pessoas são discriminadas, né? Durante a sua perícia. Então, a dica é, no laudo médico constar código CID, CIF, o prazo que você tem que estar afastado, tá? E se a sua incapacidade é permanente ou temporária, tá? Se o seu médico colocar como permanente, aí o seu caso é para aposentadoria por invalidez, tá? Temporária, você vai ficar afastado, mas tem a tendência de uma melhora do quadro, né? Não, isso não quer dizer que a sua doença vá curar, né? Como eu já expliquei aqui no começo, tem a diferença de você ter a doença e a incapacidade, né? Então, a sua incapacidade é a extensão da doença, né? Até onde que essa doença me deixa incapacitado para o trabalho. É o que eu sempre falo, não basta você ter pressão alta, precisa saber o que a pressão alta está fazendo no seu organismo. Entendeu? Não basta você ter diabetes para você ter uma licença médica. A gente precisa ver, de acordo com o laudo médico, de acordo com exames, o que é que essa diabetes está fazendo no seu organismo, né? Isso é muito importante a gente pensar. Por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas o meu colega conseguiu. Calma, cada caso é um caso. Às vezes o caso dele, médico, é um, né? E o seu é outro, tá? E aí tem algumas perguntas que eu anotei enquanto eu estava divulgando a live. As pessoas mandaram em inbox algumas perguntas, né? Eu já expliquei aqui como que você deve pedir para o seu médico preparar o laudo, né? E se o seu médico não fizer, porque, gente, o código CIF é um código muito pouco utilizado na medicina. E os médicos se assustam quando o paciente pede, entendeu? Tem médico que não tem a prática de manusear um código CIF, né? Mas você tem que pedir o seu médico que se atualize, ele que procure, né? Ele que estude, né? Como o pessoal diz por hoje, é ele que lute, porque ele tem que colocar no seu relatório, sim, tá? Isso vai fazer diferença na tua perícia, tá certo? Então, você precisa, se ele não colocar, você converse com ele. Se ainda assim não tiver conversa, o que eu sempre digo é, hoje em dia todo mundo tem um celular. Gente, entre na consulta gravando, tá? Porque na pior das hipóteses, você vai conseguir denunciar esse médico no Conselho Regional de Medicina. Porque ele não pode se negar a fazer um relatório, tá certo? O que ele não pode é mentir no relatório. Mas se você tem a enfermidade, se a sua enfermidade está num nível de incapacidade, se você não consegue trabalhar por conta da incapacidade que a sua doença está causando, esse médico ele é obrigado a fazer o laudo, não é favor, é obrigação, tá?
Então aí o laudo médico tem que ter o CID, CIF, carimbo do médico, assinatura, data médica de quando foi feito o laudo, né? E você precisa dos seus exames. Gente, só um parênteses. Os documentos que vocês vão separar varia de cada doença para doença. Por exemplo, uma pessoa que possui epilepsia de difícil controle, né? Uma epilepsia que ela está fora do controle, isso não quer dizer que seja somente em crise convulsiva ou ausência, tá? Muitas vezes as pessoas fazem o tratamento da epilepsia e por conta do remédio que elas utilizam, elas se tornam incapacitadas para o trabalho, né? Por efeitos colaterais dos remédios. Então, é importante demais que vocês saibam isso e fiquem atentos. Porque, no caso, por exemplo, da fibromialgia, que é uma enfermidade que não aparece em exames, não é a fibro que vai incapacitar pro trabalho. Mas todas as doenças que você tinha até você descobrir a fibro. A fibro, ela piora, entendeu? Ela é uma piora. Então, por exemplo, quem tem fibro tem problemas ortopédicos, reumatológicos e até psiquiátricos, né? Então, cada caso é um caso. Tem gente que tem os três, tem ortopédico, psiquiátrico, reumatológico, e aí é o caso dessa pessoa explorar esses três, né? Levar laudo médico, exame, né, mostrando a parte ortopédica, reumatológica, laudo médico do psiquiatra, as receitas médicas, né, para comprovar que você realmente está fazendo o tratamento, né? Ou pessoas que tenham somente as enfermidades psiquiátricas, tá? Importante demais, tá? Vocês precisam ter o documento de quando vocês tomaram posse, tá? Servidor público também faz exame quando vai tomar posse, tá? Então vocês guardem isso, guardem, escaneiem, tirem cópia autenticada, façam isso, tá? Exagerem mesmo na prevenção. Por quê? Porque eu vou falar mais pra frente, tá? Mas isso pode garantir o seu salário integral, tá? Então fiquem atentos a isso. Agora, o que é que você tem sempre que tem em mente? Eu preciso levar laudo médico dos últimos 30 dias, laudo médico novo, laudo médico antigo, exame novo, exame antigo, tá? Cópia do prontuário médico. Sim, pessoal, vocês tenham consigo isso. Ana, mas para perícia eu tenho que levar tudo isso? Olha, para perícia você precisa levar relatório médico, exame, o atual, né? E receitas médicas, por exemplo, se for um quadro psiquiátrico, e receitas médicas, para ele ver que você realmente está fazendo o seu tratamento, tá? Quando é algum quadro crônico e você está indo várias vezes na perícia da perícia, aí eu já falo, leva também, além de tudo isso, cópia do prontuário médico, tá? Por quê? Porque existem pessoas que abandonam os seus tratamentos. E aí, elas abandonando os seus tratamentos, o perito já deixa de deferir a licença, entendeu? Isso é muito importante para vocês. Tem gente que abandona porque, enfim, por N razões, até mesmo por perder esperança no tratamento médico, por não ver que está surtindo efeito, tá? Mas é um mal necessário, precisa, porque é com base nessa documentação que a sua perícia será deferida, entendeu? Se vocês não tiverem esse comprovante, fica bem complicado. Agora,
como a gente sabe, tem perito que nem toca na pessoa, não examina, né? Pessoas com problemas de coluna, joelho, né? Túnel do carpo, principalmente quem é muito da área administrativa, que digita bastante, né? Então, gente, tenham em mente, vocês têm que ter o documento de quando você entrou, quando você passou em perícia médica para adentrar no serviço público. Ana, sem isso eu não vou ter direito? Não, calma. Vai. Mas agora eu vou entrar no que te interessa de verdade, tá? Se for indeferido, você vai entrar judicialmente. Entrar judicialmente na vara da Fazenda Pública, né? Nas cidades que tiverem essa vara especializada. Se não, será na vara normal, né? E vai entrar com uma ação de restabelecimento ou concessão de licença médica, tá? E se o seu caso não tiver mais como você voltar a trabalhar realmente, né? Se esse for teu caso, aí pedir a transformação em aposentadoria por invalidez, tá certo? E tem muita gente, servidor público, que tem o desejo de aposentar, né? Muitas vezes nem como invalidez, né? Já tive um caso, por exemplo, de uma professora que ela estava ali muitos anos em licença, né? Chegou uma hora que o Estado começou a negar, e ela não tinha condição de voltar a trabalhar e teve que entrar judicialmente. Quando você vai entrar judicialmente, além de relatório médico novo dos últimos 30 dias, exame novo dos últimos 30 dias, relatórios médicos antigos, exames antigos, cópia de prontuário médico, receitas médicas, você vai na repartição, na sua repartição, e você vai pedir uma contagem de tempo, tá? Você vai pedir uma contagem de tempo. Tem alguns órgãos públicos que estão negando, tá? Ah, não vou te dar não. Você não tem tempo para aposentar, eu não vou te entregar. Se isso acontecer com você, tem que entrar com uma medida, porque eles são obrigados a entregarem esse documento para você, tá? De novo, não é favor, tá? E engraçado é que quem fala isso, engraçado não, né? Mas enfim, que quem fala isso é um outro servidor público, tá? E que amanhã ele também ele pode amanhã passar pela mesma situação que você, tá? Então, fiquem atentos a isso, eles não podem negar. Só que quando eles entregam, o que acontece? Vem o papel, o nome, né, a matrícula do servidor, vem a data de quando ele começou no serviço público, né? E todos os meses e todos os anos, e vem aquela loucura toda. Parece aquele livro da professora, sabe? De presença, cheio de quadradinhos, tá? E ali ele vai te mostrar o período que você tem trabalhado, o período que você tem de faltas e período que você tem licença médica. É aí que você vai ter que verificar, porque aqui embaixo tem a quantidade de tempo que você tem trabalhado. Aqui no meio, se tiver as suas licenças médicas, se essa licença médica não tiver computada aqui embaixo, tá errado, porque eles têm como praxe não computar o tempo que você tem em licença médica, como se você tivesse de férias no Havaí, tá certo? Então, o tempo que você tem de licença médica conta como tempo trabalhado, tá? No serviço público também, tá certo? Então, muitas vezes, quando entra judicialmente para brigar por uma licença médica, para uma concessão, um restabelecimento ou uma aposentadoria por invalidez, é necessário pleitear também que o período
de licença médica seja computado como tempo trabalhado, tá? E isso vai fazer diferença na sua aposentadoria, tá? E em qualquer aposentadoria, tá? Seja pelo tempo normal, seja pela invalidez, tá? E ela vai fazer diferença, né? É lógico, quanto maior o seu tempo, melhor é a sua aposentadoria, tá certo? Agora, uma coisa importante, se você vai entrar pedindo a licença médica e as pessoas querem muitas vezes se aposentar, para não precisar ficar passando toda vez por perícia, lembre-se que no serviço público a aposentadoria por invalidez ela só vem no valor do seu salário se você conseguir comprovar que o que você tem, a doença, a incapacidade, ela veio de um acidente de trabalho ou um desgaste da sua função, entendeu? Então, porque se você não conseguir comprovar isso, você vai ter uma aposentadoria proporcional, né? E aí é a hora que não é nada interessante, entendeu? Proporcional. Deixa eu ver aqui quem tá aqui pedindo. Ah, sim. É isso. E proporcional. E aí, já pensou como é que você vai ficar aposentado com proporcionalmente? É complicado, né? Os remédios, né? Tratamento, as coisas são caras, né? Então, isso é muito importante você ter em mente. E agora veio um pulo do gato. Aquele papelzinho comprovante que você passou em perícia lá atrás, quando você entrou no serviço público, né? Que diz que você estava ótimo para trabalhar, aquele papelzinho você vai juntar e vai levar também para o seu processo judicial, como querendo dizer aqui, juiz, quando eu comecei a trabalhar eu estava ótimo. Eu fiquei doente durante o serviço público, né? Pode ser um problema de coluna, pode ser um problema aqui no túnel do carpo por digitação, pode ser uma doença psiquiátrica, né, por conta da pressão do trabalho, né? Pode ser um monte de coisa, tá? Se por acaso for uma enfermidade psiquiátrica, uma depressão, distúrbios de ansiedade, né, por conta ou síndrome de Burnout, por conta do serviço público, né? Você é ideal que você faça tratamento psiquiátrico e psicológico, porque a sua psicóloga vai fazer relatório, né? E ali ela vai dizer onde é que começou a sua enfermidade, o seu sofrimento, né? E o seu psiquiatra também vai poder enfatizar isso. Se você tiver testemunhas, colegas de trabalho, por isso que eu sempre digo, façam por onde, né, para você ter um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, porque os seus colegas servidores certamente poderão te ajudar numa hora dessa, né? Uma pressão no trabalho, um chefe tóxico, né? Essa é a hora que o seu colega, você vai pedir para ele ser sua testemunha para contar como é o ambiente de trabalho, tá? Essa é a hora. Porque às vezes as pessoas passam uma vida toda tendo divergências no ambiente de trabalho e no momento que mais precisa não tem ninguém para estender a mão, né? Então é importante que vocês contem com isso, porque servidor público não vai ser punido, assim como acontece no trabalhista na área privada, né? Ele vai lá contar o que realmente aconteceu, o que realmente acontece, né? As metas exorbitantes, a pressão do chefe, né? Isso é muito importante. Então, gente, tenham em mente esse exame médico para você entrar no serviço público
você guarde sempre, porque ele pode comprovar um acidente de trabalho, né? Mostrar que vocês não tinham isso quando você começou no serviço público. E isso garante que você tenha a sua aposentadoria no valor do seu 100%, né? Não é do valor do seu benefício, do seu ordenado, do seu salário, não mais, porque tivemos uma reforma, né? E isso não acontece mais, infelizmente. Mas 100% e não proporcional. Senão você vai ser obrigado a aceitar uma aposentadoria proporcional, tá? Então fica aqui meu alerta. Às vezes é melhor você brigar pela licença. Licença, né? Mas se você tiver efetivamente como comprovar que foi um acidente, com tudo isso que eu te falei, aí sim vale a pena pleitear sim, tá bom? Outra coisa. Quando você for para perícia judicial, você leve todos os documentos que você entregou para o seu advogado, tá? Leve os relatórios médicos antigos, novos, exames, cópias de prontuário médico, né? Se você tiver feito exame novo, leve também exame novo depois que foi entrada com a ação, depois que o seu advogado distribuiu a ação, leve também, tá? Porque às vezes o cartório do fórum demora um pouquinho para passar pro perito as coisas. E aí ele não vai conseguir verificar. Então leve organizado contigo por data e tudo mais. Quando você entrar para sua perícia, a primeira coisa na sua perícia você tem que levar RG, CPF, tá? A sua funcional, tá certo? Seus olerites, relatório médico, todos esses que eu já te falei. Organize, gente. Coloca aqueles papeizinhos coloridinhos e escreve o que é o que, né? Relatório médico, tal data, novo. Coloca o novo por cima e entrega pro perito e faz assim: olha, doutor, esse daqui é novo, tá? Não deu tempo da minha advogada subir no processo. E entrega. É sempre essa forma que eu falo. Por quê? Porque perita é médico e existem alguns médicos que eles se acham deuses. E eles não olham para você. Eles não olham para os seus documentos. É o que eu sempre falo. Coloca e já vai colocando na mesa dele. Olha, esse daqui é novo, tá? Eu fiz agora e não deu tempo do meu advogado subir no processo. E já vai colocando na mesa. Porque aí ele vai ser obrigado a ver, entendeu? Todo mundo que tem feito isso, pelo menos a batida de olho ele dá. E, gente, depois que já viu, não tem como voltar atrás, tá certo? Então é a hora que ele vai começar a ficar curioso para olhar tuas coisas. É a hora que ele vai ficar curioso para olhar tuas coisas. E aí, o que eu sempre faço nos documentos dos meus clientes, quando eles vão para as perícias, eu marco tudo com post-it. Post-it, escrevo o que é o que, boto data. Este daqui, olha, houve piora, vira um arco-íris. Tá? Por quê? Porque na hora que o meu cliente tira do pacote para entregar, o perito já toma um susto, né? Rosa, amarelo, verde fosforescente, tá? São umas cores bem pá, cheguei. Porque é para isso mesmo, é para ele prestar essa atenção, entendeu? A Cleo tá dizendo que como fazer um laudo antigo, laudo médico que consta doença degenerativa, mas a pessoa não foi informada nada a respeito, nem o médico deu maiores informações. A pessoa sem o conhecimento, sem o conhecimento hoje sofre muito e não sabe o que fazer. Isso é verdade, Cleo. Isso é pura verdade. Como é que faz? A pessoa ela precisa, Cleo, juntar o laudo que ela tem, certo? O laudo que a gente ensina aqui, que ele precisa ser dessa forma para passar em perícia, né? Muitas vezes o médico faz, Cleo, aqui tá o laudo, CID afasta.
carimba, assina e tchau. Entendeu? Esse laudo é o que você tem? Ok. Mas para passar por perícia, você vai voltar no médico e vai pedir. Entendeu? A doença degenerativa, Cléo, é aquela que, independente do seu trabalho, né? Normalmente acontece quando outras pessoas da sua família já têm essa doença. Então, por exemplo, minha mãe tem problemas de coluna, eu tenho problemas de coluna, meu irmão tem problemas de coluna. Isso a gente já tinha, né? Já é nosso. Então, eu não posso culpar meu trabalho. Mas, por exemplo, Cléo, minha mãe tem problemas de coluna, eu tenho, meu irmão tem. E aí eu fui trabalhar num lugar onde a cadeira é péssima. Sabe aquelas cadeiras que você faz assim, você balança ela, faz assim? Entendeu? Aquilo, ao longo do tempo, acaba com a pessoa, tá? É a hora que eu falo, tira foto. Tira foto da cadeira que você trabalha. A cadeira que você trabalha tá faltando uma rodinha, tira foto, tá? Mostra as condições do seu ambiente de trabalho. Isso é importante também colocar no processo, tá? Então, a degenerativa é a doença que você não precisou sofrer um acidente, né? Neuzi de Goiás, bem-vinda, Neuzi. Você não precisou sofrer um acidente, né? Ou não foi em decorrência do acidente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na cozinha de uma escola estadual ou municipal, né? Que eu não sei como é que tá agora o nome do cargo, antes era merendeira, né? Já viu o tamanho daquelas panelas? Panelões? Aquela mulher ter que tirar daquele fogão industrial, leva pra cá, leva pra lá, pega debaixo da pia, levanta, e isso todo santo dia, na maior correria. Ao longo do tempo, Cleo, isso vai prejudicando a coluna dela, né? Já vi merendeira ter problema de cervical, tá? Do jeito que abaixava, levantava, tá? Então, Cláudio, se o teu médico não te informa direito, veja se você consegue trocar de médico. O problema é que no SUS a gente não consegue, né? E outra coisa, o ideal também, Cléo, um laudo de um fisioterapeuta. É lógico que para perícia médica o que vai valer é o médico, mas um fisioterapeuta ele pode ajudar bastante a identificar a origem, né? Se isso daqui, não, isso daqui é mesmo do seu degenerativo ou não, isso daqui, ó, é de postura do trabalho. Você entendeu? Isso pode ser bem importante, tá? Então, esse exercício todo que a pessoa faz no trabalho, né, pode ser, né, por exemplo, como eu falei agora, a merendeira tem um problema de joelho, de lombar, de cervical, né? No picadinho, você acha que aquilo ali não vai dar em nada, né? Mas depois de alguns anos de trabalho, né, a conta chega, tá? Então, ambiente de trabalho, cadeira ruim, mesa ruim, né, não tá na altura certa, tudo isso pode ser considerado sim acidente de trabalho, tá? Senhora Maria Helena, boa noite, tudo bem? Senhora Maria Helena, doutora, sou professora do município e fui aposentada por invalidez permanente, mas proporcional ao tempo de contribuição. Acontece que meu benefício iniciou em outubro de 2012, com um salário e meio. Espera um pouquinho que eu cliquei aqui. Salário e meio. E hoje o benefício é de 1.328. Está completamente defasado. Faz 8 anos que se deu a minha aposentadoria. Gostaria de saber se tem chance de fazer uma revisão na minha aposentadoria. Olha, dona Maria Helena, seria importante fazer uma revisão, né? Seria importante, antes de fazer a revisão, fazer uma análise, tá? Para verificar se o poder público está atualizando de acordo com os índices corretos, né? Seria interessante sim fazer uma análise, né? Para que a senhora possa
quando entrar com a revisão, entrar de maneira correta, né? Para que a senhora não tenha maiores prejuízos, tá? Mas é importante fazer, sim, uma análise no processo da sua aposentadoria, né? Nos seus, nos seus demonstrativos, né? Que agora vai sair pelo órgão da Previdência, né? Para verificar se a correção está sendo feita pelos índices corretos, tá bom? Isso é muito importante ser verificado, sim, viu, dona Maria Helena? Inclusive, quando a gente fala em servidor, né, existe o servidor municipal, estadual, federal, e cada um tem uma legislação diferente, né? Então, é muito importante verificar, inclusive, se quando a senhora tomou posse do serviço público, se previa o direito à aposentadoria, né? E quando a senhora se aposentou, se previa o direito da aposentadoria quando a senhora se aposentou para receber o seu salário 100%, né? A senhora disse que foi proporcional, mas veja, proporcional, o que a senhora teve não era acidente de trabalho mesmo, tá? Isso tem até que ser verificado, tá? Porque se não foi se for acidente de trabalho ou em função do trabalho, às vezes a senhora está recebendo proporcional de maneira errada, tá bom? Então seria interessante mesmo verificar bonitinho, tá? De maneira correta, para que a senhora não peça a revisão sem ter um respaldo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, porque tá piscando. O Face mudou o layout e a gente fica um pouco perdido. Pessoal, é muito importante que vocês sempre guardem os seus documentos, guardem seus olerites, tá? Normalmente, funcionário público do estado de São Paulo possui tudo na internet. Baixem, salvem, tá? Não raras vezes, quando a gente precisa, entra e aí os arquivos já não estão mais lá, tá? Então, não deixem para a última hora, tá certo, pessoal? Bom, por hora era o que eu tinha para dizer para vocês, tá? Na próxima quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui para falar sobre os profissionais da saúde e a Covid, tá? E a possibilidade de existir uma pensão para estes que foram infectados e ficaram com sequelas graves, tá? E também da possibilidade dos filhos, né? Dos filhos desses profissionais que faleceram ficar com uma pensão por morte por um tempo, né, um pouquinho melhor aí, num valor um pouquinho melhor do que seria pago se fosse por morte natural, tá? Então eu aguardo vocês na quinta-feira às 19 horas, tá, pessoal? E, lógico, fico à disposição. Aqui em cima está o número do WhatsApp do meu escritório. Caso vocês precisem, eu fico à disposição, tá bom? Até mais, cuidem-se!